Então, hoje nós vamos conversar sobre o mini exame do estado mental, como uma avaliação rápida da função cognitiva e vamos também visualizar algumas atividades de estimulação cognitiva e psicomotora. O mini exame do estado mental ele foi criado então por Foster em 1975, então podemos compreender que é um exame bem antigo, porém continua-se atual, sendo bastante utilizado, de grande valia para todos que atendem indivíduos com algum tipo de acometimento em saúde mental que produza um declínio cognitivo. Então, ele é um teste de 30 pontos e serve para rastrear as perdas cognitivas. Ele é um teste breve, ele é rápido, porém ele é abrangente, então rápido na forma de aplicarmos. Porém, ele abrange vários pontos relacionados à cognição. Ele inclui uma avaliação voltada à orientação espacial, tempo espacial, a memória, a atenção, o cálculo, noção básica, matemática e também a capacidade de linguagem expressiva. Frequentemente ele é utilizado para rastrear e monitorar a progressão de doenças como os diversos tipos de demência, inclusive o Alzheimer. Então, rastreia-se, é um exame utilizado em um primeiro contato e após um número X de intervenções planejadas a partir do mini-exame, ele pode ser reaplicado como um monitoramento com relação ao quanto a doença está avançando ou ao quanto as intervenções produziram resultado. Sua aplicação é rápida, gira em torno de uns 10 minutos e, obviamente, ela é indispensável em clínicas e hospitais, Vamos pensar em as clínicas, instituições de longa permanência para idosos, por exemplo. Então, qual a importância clínica, quais as limitações que o mini-exame do estado mental apresenta? Como benefícios clínicos, ele traz uma opção de rápido rastreamento para as demências, e também para outras disfunções cognitivas, perceptuais que possam estar ocorrendo. Favorece o monitoramento da evolução das demências e também a resposta a tratamentos, como eu verbalizei no slide anterior. Favorece também a tomada de decisões clínicas, porque a partir do momento que ele permite um rastreamento de alguns tipos de demência, ele também vai favorecer na tomada de decisões farmacológicas ou de intervenções que aquele indivíduo necessite para o seu tratamento. Deve ser considerada a influência da escolaridade na pontuação. Então, mais para frente eu vou apresentar para vocês que, embora ele possa ele considera no geral 30 pontos, porém, alguns indivíduos que têm um nível de escolaridade inferior, ou tenham tido pouco, contato com a escola, a pontuação para eles será considerada num nível inferior também. Situações como déficits motores ou surdez podem interferir também, então a gente precisa estar prestando atenção se o indivíduo faz uso de aparelho, ou se não faz uso de aparelho, mas tem um declínio auditivo, porque você vai estar realizando as perguntas. E ele precisa trazer a resposta e é a resposta correta que vai pontuar. Então, eu preciso compreender se ele respondeu de modo incorreto porque ele não compreendeu ou porque ele não conseguiu ouvir o que eu perguntei. E déficits motores, porque em determinado momento é solicitado que o indivíduo realize a imitação de um desenho e escreva uma frase. É sempre bom, requer complementação com avaliações mais detalhadas, então ele vai trazer um questionamento, uma mini avaliação, porque é um item voltado a cada critério que ele quer analisar. Então, critérios que apresentarem um prejuízo exacerbado, é interessante testes complementares, avaliações complementares, para que se possa elucidar melhor o porquê daquele resultado deficitário. As áreas avaliadas no mini-exame do estado mental. A linguagem e as habilidades motoras, são 9 questões relacionadas a isso. Atenção e cálculo, são 5 questões. E orientação, tempo, espaço e registro, são 13 questões. O cabeçalho do mini-exame de estado mental ele deve ser preenchido todo
tá? Então, o nome completo do indivíduo que está sendo avaliado, sua data de nascimento e idade, o sexo, o nível de escolaridade dele, se é analfabeto, se estudou no máximo 3 anos, de 4 a 8 anos ou mais de 8 anos de escolaridade. A data que você avaliou e o seu nome e carimbo. Ah, não estou com meu carimbo no momento, então coloca o teu registro, é CREFITO, SRP, CREFONO, coloca o teu registro do lado, tá bom? Acima nós temos uma descrição das questões e do máximo de pontos para cada situação. Então, a orientação temporal espacial vai possibilitar um máximo de 10 pontos. Questões voltadas a registros, um máximo de 3 pontos. Atenção e cálculo, um máximo de 5 pontos. Lembrança, né, ou memória de evocação, um máximo de 3 pontos. E linguagem, uma pontuação máxima de 9 pontos. Sobre a orientação temporal e espacial, haverão perguntas sobre tempo e espaço. Então, sobre o tempo, vai se questionar que dia da semana é hoje, qual a data de hoje, que mês nós estamos, em que ano nós estamos, que hora mais ou menos deve ser agora, qual a hora aproximada. Cada resposta certa é um ponto, totalizando 5. No espaço, então, com relação à localização atual, onde que nós estamos, que lugar é esse, qual o endereço, né, em que bairro, qual cidade, em qual estado, qual país, pode ser questionado também. Cada ponto, né, até 5 questões, cada resposta certa vale um ponto, por isso que ele totaliza 10 pontos. Algumas pessoas ficam muito nervosas quando percebem que estão sendo avaliadas. Então, muitas das questões do mini exame de estado mental podem ser realizadas por meio de uma conversa. Então, o terapeuta pode estar ali conversando e no meio dessa conversa vai trazendo essas perguntas, porém não pode ficar oscilando com perguntas relacionadas a outras, as próximas questões do mini-exame ou perguntas relacionadas a coisas que não têm nada a ver com o mini-exame. Então, pode-se discorrer uma conversa, né, um diálogo ali com a pessoa que está sendo avaliada, porém, as perguntas que vão ser direcionadas precisam ser as perguntas do mini-exame da primeira questão. Com relação a registro e memória, então, vão vir as próximas questões. No de registro, a gente vai pedir para a pessoa falar, né? Nós vamos dizer 3 palavras para a pessoa e vamos pedir para ela repetir. E cada palavra repetida corretamente soma um ponto. Porém, quando a gente faz essa evocação de 3 palavras, nós não fazemos pausadamente. Né? Aqui temos o exemplo vaso, carro, tijolo. Então, eu não vou trazer cada evocação de palavra de forma de uma forma que esse avaliado tenha tempo de responder entre uma evocação e a outra. Então, de pronto, eu já trago vaso, carro, tijolo. Repete as palavras que eu falei. E aí ele precisa repetir as 3 palavras em seguida. Cada palavra repetida corretamente vale um ponto. E aí nós vamos ver o quanto ele consegue reter as informações que foram passadas recentemente e o quanto ele consegue evocá-las. Nós sabemos que algumas demências, em especial a demência do tipo Alzheimer, ela provoca uma falha nessa retenção de acontecimentos recentes e traz uma alteração também dessa evocação. Então, a memória de curto prazo ela fica bem prejudicada. Na memória, então, após essa atividade de registro, é realizada uma atividade voltada à parte de cálculo, né, atenção e cálculo, e entre uma atividade e outra ali de atenção e cálculo, é solicitado para que aquela pessoa que está sendo avaliada repita aquelas 3 palavras que foram apresentadas na questão anterior. Não se deve dar dicas, não se deve dizer, daqui a pouco, então, quando você lembrar, você me fala. Não, preciso que ela lembre naquele momento. Se ela lembrou de alguma palavra, cada palavra vale um ponto. Se não lembrou, não pontua. Então, ele traz ali, mencione 3 palavras, levando 1 segundo para cada uma, ou seja, não dá tempo para a pessoa evocar a repetição da palavra entre 2 palavras que você irá evocar também. Peça para o paciente repetir as 3 palavras que você mencionou. E 1 ponto para cada uma correta. Pergunte o nome das 3 palavras ali no item 4.
aprendidos na questão 2 e estabeleça um ponto para cada uma correta. Então, no Atenção e Cálculo, que é o 3, né? Então, veja aqui, ali era o 2, quando eu peço para repetir, já é no item 4, ou seja, após o item 3, que é o de Atenção e Cálculo. O Atenção e Cálculo você pode realizar de duas formas. A primeira é solicitando subtrações de 7. Então, vou perguntar para o paciente, 100 menos 7, ele me dá a resposta, 93 menos 7, e aí eu vou perguntando, tá? Cada resposta dessa correta são 5, que eu vou questionar, são 5 ali, então cada resposta correta, 1 ponto. Se é uma pessoa que tem muita dificuldade com matemática, ela não consegue responder, e aí eu não sei se ela não sabe responder, ou se tá assim, não sabe porque por questões de aprendizagem, ou se não sabe por uma questão de demência mesmo, de um quadro que está se instalando ou se apresentando ali, eu posso dar essa outra opção. Pedir que ela soletre a palavra mundo, porém ao contrário, né, de trás para frente. E cada letra correta vale 1 ponto. E aí sim eu volto e pergunto ao final dessa atividade quais foram as 3 palavras que eu pedi para ela repetir há pouco. Linguagem e comandos. Então, nomear e repetir. Então, eu vou nomear objetos simples, tá? Quer dizer, eu vou nomear não, eu pedi que ela nomeie objetos simples. Então, eu vou pegar o objeto e vou questionar. O que é isso? E ela vai me dar o nome, tá? O que é isso? Ela vai me dar o nome. Então, eu vou solicitar, vou apresentar para ela ali os objetos e ela vai dar o nome. Às vezes são coisas que a gente tem na mão, tipo um relógio, uma caneta, um lápis, um papel. E vou pedir para ela repetir a frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Depois, eu vou dar um comando de 3 etapas para ela. Então, é um comando verbal complexo. Eu vou falar para ela, pega esse papel com a mão direita, dobre no meio e coloque no chão. Se é um indivíduo que tem um déficit motor, eu não vou pedir que ele coloque no chão, eu posso pedir que ele coloque sobre a mesa ou que ele me devolva. Tá? O importante é que eu dê 3 comandos ali. Leitura escrita. Ler e obedecer uma instrução escrita. Então, eu vou escrever no papel, feche os olhos, e vou dar o papel para ela, pedir que ela leia e obedeça. Então, a ideia é que ela pegue aquele papel, leia o que está escrito e feche os olhos. E a cópia do desenho. Então, eu vou mostrar para ela o modelo de 2 pentágonos entrelaçados e vou pedir que ela refaça aquele desenho ali do lado. Aqui nós temos como se apresenta lá no teste, né? Então, linguagem, eu posso apontar para o lápis ou para o relógio ou para a caneca e para a folha. Eu vou apontar ali para 2 objetos e vou perguntar o que é. Vou pedir para ela repetir a frase. No 7, né, vou dar o comando de 3 estágios. No 8, o ler e obedecer. No 9, eu vou pedir que ela escreva uma frase. Tá? Pedir para ela que escreva uma frase. Então, assim, a frase precisa ter um sujeito e um objeto e fazer sentido. Né? Não pode ser uma frase absurda, tem que ter sentido naquela frase. Se houver erros de ortografia, não tem problema, a gente marca, a gente pontua igual. O importante é que ela escreva a frase. E o desenho, né, dos 2 pentágonos entrelaçados, a gente mostra, dá o modelo e ela vai fazer ali do lado. E nós vamos ver se ela consegue, né, considerar os lados do pentágono, né? Então tem que ser uma imagem com uma figura com 5 pontas e que elas precisam sim ter essa interseção. E ali esses números ali 2, 1, 3, 1, 1, 1 é o máximo de pontos que eu vou dar para a pessoa. Então assim, ali no 7, pegue o papel com a mão direita, dobre o papel ao meio e coloque o papel na mesa. Pegou com qualquer mão, pegou com a mão esquerda, dobrou no meio e colocou na mesa. 2 pontos. Porque eu pedi para ela pegar com a mão direita. E aqui a gente vê a questão voltada ao nível de escolaridade, tá? Então, assim, pontuação e interpretação. Vejam aí no gráfico que nós temos analfabetos, até 20 pontos, de 1 a 4 anos de estudo, até 25 pontos, de 5 a 8 anos de estudo, 26 pontos e meio, de 9 a 11 anos de estudo, 28 pontos, e acima de 11 anos de estudo, eu considero, né, ali os 29 pontos. Desculpe, 28 pontos para 9 a 11 e 29 ou 30 a 11. Acima de 11 anos de estudo.
E aí, o que significa essa pontuação? 20, 25, 26,5, 28 e 29. A pontuação máxima é de 30 pontos. Então, o indivíduo que acerte tudo, ele vai fazer 30 pontos. Mas, eu vou considerar, o 30 pontos seria, não tem nenhuma lesão cognitiva, não há presença de declínio cognitivo, não tem nenhuma demência, tá? Fazer 30 pontos quer dizer que tá ok, tá tudo jóia. Então, o indivíduo analfabeto que faça 20 pontos, ele tá ótimo. O indivíduo, né, que estudou de 1 a 4 anos só, passou de 1 a 4 anos apenas na escola e fez 25 pontos, ele tá ótimo, tá bom? É isso que a gente vai estar avaliando. Se deu abaixo dessa pontuação, então a gente entra com novos protocolos, novas avaliações em cima daqueles pontos ali, daqueles itens que deu falha, para verificar se realmente há um declínio cognitivo, se esse declínio cognitivo é patológico, biológico, enfim. O mini exame do estado mental, então, assim, ele é uma ferramenta essencial para que a gente possa compreender ali numa porta de entrada, né, como que está aquele indivíduo. É uma avaliação que a gente pode utilizar como a primeira, né, que vai nortear tanto as intervenções a seguir como as próximas avaliações também. Ela é simples, ela é objetiva, ela é validada internacionalmente. E além dela ser validada, não tem um critério que só esse profissional ou aquele profissional pode aplicar, tá? Então, ela é aberta para todos os profissionais. Favorece essa detecção precoce, né, e o acompanhamento dos distúrbios cognitivos. E aí, quando a gente vai pensar em atividades para o público idoso, nós precisamos entender que componentes de desempenho eu estou querendo trabalhar, desenvolver, aprimorar, resgatar com essa intervenção. Então, eu trouxe um modelo de algumas atividades. Essas atividades eu encontrei em páginas de algumas pessoas no Instagram, então é fácil acesso. O que é que eu recomendo, gente? Não existe receita de bolo. Tal atividade é para isso, tal jogo é para aquilo, é só para esse público. Não existe isso. A questão é o que você precisa trabalhar. Então, você pode ter uma atividade pronta, né, comprada ali na lojinha, como você pode ter uma atividade produzida. Então, a gente pode se valer das ideias dos outros e ter as nossas próprias atividades também. Essa atividade ela é muito interessante, né? Ela tem ali como componente de desempenho o cognitivo, o afetivo e o social. É um bingo. E ele traz ali tanto a nomeação do objeto como a função do objeto. Então, assim, cada indivíduo está com uma cartelinha, vocês podem observar que na cartela tem várias imagens, e ali nas cartinhas eu posso questionar a partir da função do objeto ou a partir do nome do objeto. E aí a pessoa né, o paciente vai registrar a resposta correta. E vejam que são itens que não são infantis. Então seria uma atividade mais oportuna para um público mais adulto. Aqui nós temos componentes, né, de desempenho cognitivo, físico e sensório-motor envolvidos. Então, é a produção de um colarzinho, uma pulseira, né? Aqui eu não sei identificar se são rolinhos de macarrão ou se são rolinhos de papel, mas poderia ser de plástico, de papel, tanto faz, depende do material que você quer utilizar. Se você precisa de um material com mais peso, mais rigidez, menos rigidez, depende do que você quer trabalhar com essa pessoa. O fio ali, aparentemente, é um fio de nylon, e a idosa está inclusive sem óculos, mas poderia ser um fio com cor para facilitar, né, a visualização também. Aqui nós temos uma variação do jogo de dominó, né, com os componentes de desempenho do cognitivo e o físico envolvidos. Vejam que é realizado um pareamento da figura concreta sobre a figura abstrata. Aqui nós temos um vídeo
tá? São 2 vídeos que eu vou apresentar para vocês. Esse também é um bingo, voltado a provérbios populares, né, portugueses. Então, a gente vê que a associação do provérbio com a sua imagem como resposta ou com a sua frase, o complemento da sua frase ou da palavra. Então, no vídeo, a pessoa que produziu a atividade, ela coloca que pode ser aplicado com pessoas que saibam ler e com pessoas que não sabem ler. Vamos assistir. Então, vejam como é algo simples que dá para a gente mesmo produzir em casa, mas não quero produzir. A pessoa aí está comercializando, né? Então, não há motivos para a gente não trazer atividades motivadoras para o nosso cliente. Aqui temos um outro vídeo. Observem como é interessante, ele traz motivação, ele traz movimento, ele traz uma satisfação, uma alegria ali na realização da atividade, além de estimular também funções cognitivas. Então, agradeço muito, né, a aula de hoje. Ela ficou curtinha aqui, né? Quando fizemos ela ao vivo, ela ficou no tempo previsto, por conta da participação também de vocês. Mas aqui na gravação ela ficou mais curtinha, é bom que otimiza o tempo de vocês também. Eu espero que aproveitem bastante e qualquer dúvida podem me procurar. Obrigada.